Beleza, pessoal? Vamos com tudo. Segundo tópico, deu play aí? Deu play, já vi, né? Senão não estava ouvindo o que eu estou falando. Então vamos embora, vamos para as controladas. Tudo certo, controladas. Olha aí na telinha. O que é uma controlada? É a entidade, incluindo aquela não constituída sob a forma de sociedade, tal como uma parceria, na qual a controladora, diretamente ou por meio de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Olha que coisa bonita isso aí. Onde que está isso aqui? Está previsto aí, está previsto aqui no CPC 18, essa parada aqui. Tem também, né, essa mesma definição, se a gente pegar lá a Lei 6404, tá bom? Mas é quase igual o texto aí da Lei 6404 e o texto do CPC 18. Então vamos dar uma explodida aqui. Entidade, incluída aquela não constituída sob forma de sociedade, tal como a parceria, na qual a controladora diretamente, então primeiro ponto importante aqui, diretamente ou por meio de outras controladas, que significa isso? Indiretamente, então direto ou indiretamente, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. E aí o que fala lá o pronunciamento? Para que ocorra aí o controle investidor, a controladora, ela tem que ter direto ou indiretamente mais de 50% das ações com direito a voto. Lembra lá, nós temos dois tipos de ações. Nós temos as ações ordinárias, tá bom? Que é o capital votante, tá? E nós temos as ações preferenciais, tá? Pode aparecer lá, capital não votante. Então, se aparecer na prova, capital votante, tudo certo, é ação com direito a voto. Mas, para dificultar, os caras põem lá ações ordinárias, às vezes. Adquiriu 50% das ações ordinárias, né? 60% das ações ordinárias. Opa, com direito a voto, tá? Só para você se ligar essa parada aí. Beleza? Então, nós temos essa questão do controle direto ou indireto. Então, controle direto, o cara adquiriu lá, indiretamente. É proprietário diretamente de 50% do capital votante da investida. E o controle indireto, quando a investidora exerce o controle de uma companhia por meio de outra companhia que controla a investidora. Então, seria mais ou menos essa parada aqui, tá? Então, nesse gráfico aí, simples, mas bastante didático, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui a investidora A. A investidora A controla diretamente. Então, nós temos aqui um controle direto sobre B, né? Que, por sua vez, exerce controle direto sobre C. Então, essa investidora A aqui, ela controla indiretamente, dá até pra gente pôr aqui, ó, controle indireto da companhia C, por meio desse controle que ela tem em B. Entendeu? A parada aqui? Então, direta ou indiretamente. Bem simples, né? Mais simples que isso aqui, impossível de você entender. Beleza? Então, essas são as controladas. Falou lá mais de 50% de direitos das ações de direito a voto, controlada. E é isso aí que você precisa saber aí. Bem, aqui já estou vendo que faltou esse parada aqui, na verdade, é sociedades, corrige aí, sociedades integrantes de um mesmo grupo. O que seria isso? Integrantes, eu coloquei o esquema e não troquei o título ali do slide. Sociedades integrantes de um mesmo grupo. É outra forma, né?
Então, o que acontece aí, sociedades integrantes do mesmo grupo? Quando que ocorre? Quando a investidora e a investida elas tiverem um controlador comum, tá bom? Então, o investimento também será avaliado pelo método de equivalência patrimonial, conforme nós já verificamos. Então, um exemplo aí, a companhia Alfa, tá aqui ela, a companhia Alfa, ela controla diretamente Bravo e controle direto sobre Bravo e sobre Charlie, tá bom? Então, a Alfa controla Bravo e Charlie diretamente. Beleza! E aí, vamos considerar que Bravo detenha, então, Bravo aqui detenha 1% do capital social de Charlie. Então, nós temos essa situação aí, esse triângulo amoroso entre Alfa, Bravo e Charlie. Então, as companhias Bravo e Charlie estão sob controle comum. Olha aqui, ó, Bravo e Charlie estão sob controle comum da companhia Alfa. Perfeito? E nessa perspectiva aí, a companhia Bravo, mesmo possuindo apenas 1% aqui do capital social de Charlie, deverá ter o seu investimento em Charlie avaliado pelo MEP. Tá bom? Então, esse investimento aqui de 1% em Charlie vai ser avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Investimento de Bravo em Charlie, mesmo tendo 1%, vai ser avaliado pelo método de equivalência. Por quê? Porque é uma sociedade integrante de um mesmo grupo. Beleza? Show de bola! Vamos lá. E aí também nós temos sociedade sob controle comum, sob controle conjunto. Também vamos aplicar o método de equivalência patrimonial. E aí o que é isso? Empreendimento controlado em conjunto, também chamado de joint venture, né? É um acordo conjunto por meio do qual as partes que detêm o controle em conjunto do acordo contratual têm direitos sobre os ativos líquidos desse acordo. Então isso é chamado aí de uma joint venture, tá? É um empreendimento controlado em conjunto, um acordo conjunto por meio do qual as partes que detêm o controle em conjunto do acordo contratual têm direitos sobre os ativos líquidos desse acordo. É uma operação complexa aí, mas tá tudo certo. Controle conjunto. O que é esse controle conjunto? É o compartilhamento contratualmente convencionado do controle do negócio que existe somente quando decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle. Então, quando as decisões relevantes exigem o consentimento unânime, nós temos um controle conjunto. Por isso que é chamado, né, controle conjunto. Porque se uma das partes detém, maior influência nesse sentido, aí escapa aqui dessa jogada aí, tá bom? Então, ó, controle conjunto, para que nós tenhamos aí essa operação de joint venture, sociedades, sob o controle comum, nós temos que ter essa parada aqui, ó, as decisões relevantes têm que ter consentimento unânime. Show? Beleza? Então, em termos mais ridículo possível, seria alguma coisa nesse sentido aí. Nenhuma companhia tem um controle da companhia Charlie nesse exemplo aí. As companhias, tanto a Alfa como a Bravo, elas detêm o controle conjunto da companhia Charlie. Como se fosse 50-50. Só para você se ligar aí, em termos mais básicos possíveis. Tá bom? Beleza! Show de bola! Então, essas aí são todas as situações que envolvem o método de equivalência patrimonial. Beleza! E aí a gente entra na sistemática de contabilização. Pessoal, até tem, eu sempre falo que é interessante você ler o livro eletrônico PDF. Então vocês vão visualizar lá que tem algumas exceçõezinhas, mas eu nunca vi ser explorado em prova isso aí. Então nem vou falar no vídeo aqui. Combinado?
Mas dá uma leitura lá, porque eu já filtrei isso aí. Eu falei, cara, vai que cai essas exceções em meta equivalência patrimonial. Coloquei lá no livro, no material em PDF, tá bom? Então tem algumas exceções, nunca vi ser explorado em prova. Mas é interessante sempre ler e o vídeo aqui funcionar como uma parada mais complementar, tá bom? Então agora a gente vai entrar na sistemática aí na telinha de contabilização do método de equivalência patrimonial. Nós estudamos lá, está aí na telinha, que o investimento avaliado pelo MEP, ele é inicialmente reconhecido pelo custo e ele posteriormente ajustado, né, pela aplicação do percentual de participação no capital da investida nos lucros ou prejuízos do período apurados pela investida. Então essa é a primeira alteração lá que nós vimos, alteração pós-aquisição, nos lucros, prejuízos da investida. Perfeito? Então, a partir disso aí, nós temos que saber como que funciona essa contabilização. É bem tranquilo, bem simples, tá? E aí você pode perguntar, professor, e as demais variações que nós vimos lá? Aquelas demais variações ocorridas no PL da investida, os tais de outros resultados abrangentes, não é mesmo? Então, o que acontece nesse caso? O que a gente precisa fazer, né, com essas demais variações ocorridas no PL da investida, né? Então, variações, exemplos, ajustes de avaliação patrimonial, que mais? Aquelas diferenças de conversão em moeda estrangeira. Isso aqui é abordado lá no CPC 02 até, né? Enfim, então essas variações nos outros resultados abrangentes aí, o que acontece? Nós vamos reconhecer, acho que até coloquei aqui, reconhecidos de forma reflexa diretamente no seu patrimônio líquido em outros resultados abrangentes. Então, de forma reflexa, impactou os outros resultados abrangentes lá da investida, beleza, vai impactar os outros resultados de maneira reflexa, tipo um espelho, refletiu aqui, imagina um espelho, então vai isso aqui ser refletida, é claro, em termos de percentual, tá bom? Show? Eu tenho 60%, 60% vai ser refletida aqui, diretamente no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes. Então não vai para o resultado, isso aí é importante, não vai para o resultado, tá? Vai diretamente para o patrimônio líquido, não para o resultado, nunca é demais, né? Lembrar. Então essa parada aqui vai para o resultado, lucros ou prejuízo, né? Então nós temos aqui um ganho de equivalência patrimonial ou uma perda de equivalência patrimonial. E esses demais vai para o resultado, vai para diretamente, de maneira reflexa, em outros resultados abrangentes. Ok. E aí, galera, surgem aqueles momentos, né? E agora chegou o momento de nós destacar o M1 aqui, data de aquisição. Então, nesse momento 1, a investidora vai realizar a sua primeira avaliação, né, na data de aquisição. Então, nós teremos aqui a primeira avaliação, tá bom? Para verificar quanto que eu vou reconhecer lá no investimento, né, no ativo não circulante, beleza? E aí nós estudamos que nessa parada aqui, nós vamos inicialmente reconhecer pelo custo. Então esse aqui é o grande valor aí, reconhecer pelo custo. Dentro desse custo aqui, que vai compor lá o investimento, nós podemos ter algumas situações dentro desse valor pago. E a primeira situação é o ágio pago. Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, que é representado pela diferença positiva entre o valor pago, que eu paguei por aquele
determinado investimento, e o montante líquido proporcional adquirido do valor justo dos ativos e passivos da entidade adquirida. Então, o que seria esse ágio, o goodwill? Quando você paga mais do que vale o valor justo do investimento, né? Sendo que esse valor aqui é o percentual sobre o PL lá. Beleza? Então aqui, ó, adquiriu por R$1.000 60% do PL da investida. Acho que depois eu até tenho aqui exemplos, né? Mas só para já destacar aqui, R$1.000, 60% do PL da empresa B aqui. Bravo, Alfa e Bravo. Tá? Então, Alfa foi lá e adquiriu pagando R$1.000, 60% do PL da Bravo. Né? E esse 60% aqui valia, sei lá, 100 mil. Vamos botar aqui 200, tá? Beleza, então esse 60% aqui valia 200. Na verdade, vamos botar aqui, ó, 1.200. Então, valor justo. Aqui 1.000 e aqui 1.200. Cara, fazendo um exemplo aqui na hora, né? Então, esse aqui é o valor pago e esse aqui é o valor justo, tá bom? Adquiriu 60% e aí o valor justo é essa parada. Então, nesse caso aqui, ela teve uma diferença, pagou 200 a mais, tá bom? E esse aí é o denominado ágio. Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura. Depois a gente vai ver um exemplo no padrão aí, né, tratando tudo, o que é goodwill, mais-valia, compra vantajosa, a gente vai destacar ali, vai ficar bem tranquilo. Mas basicamente é isso, é bem comum esse contexto de ágio. É mais comum na prática ter ágio do que deságio até. Por quê? Então a empresa lá, digamos, ela quer expandir, isso acontece muito, galera. Quando o Facebook, por exemplo, comprou esse aplicativo que a gente usa aí todo dia, o WhatsApp, né? O WhatsApp estava lá bombando e aí foi o Facebook, foi lá e comprou o WhatsApp. E obviamente que vamos imaginar aí que foi bilionário, né? Então vamos botar em termos de bilhões. Então digamos que o WhatsApp valia aí, sei lá, 5 bilhões de dólares. E aí veio o Facebook e pensou, cara, esse WhatsApp aí vai bombar, né? Já tá bombando. E a grande jogada é adquirir esses caras aí, vão ser felizes. E aí eles pagaram, sei lá, 10 bilhões. Então um ágio aí de 50%, né? Valia lá 5 bilhões, eles pagaram, nem sei já em termos percentuais, mas enfim, né? Pagou lá. Professor Guilherme Neves Bruno Lima, me mato aqui se eu erro percentual. Mas nem vamos falar em termos percentuais aqui, senão pô, o cara não consegue nem calcular percentual. Mas é para você se ligar aí que teve um ágio, tá bom? Então pagou lá 100%, né? 5 bilhões, o cara pagou 10, então é 100%, né? 5 pagou 10 bilhões. Cara, se tem uma coisa braba aqui é matemática financeira, né? Sempre tive pavor dessa parada aí. Mas vamos lá. Então pagou 10 bilhões. Ou seja, teve um ágio. Por quê? Por expectativa de rentabilidade futura. E, obviamente, hoje, com certeza, bombou e o WhatsApp vale mais, né, do que isso, né, do que realmente foi pago lá. Mesma ideia do Instagram. O Instagram, se vocês não sabem, foi de um brasileiro a parada aí, né? Pelo menos uma parte do Instagram era do brasileiro. E aí ele vendeu por um valor estratosférico também. E hoje vale muito mais, tipo, sei lá, 100 vezes mais. Só que o cara ficou quase bilionário e para ele tá tudo certo. Se o Facebook não tivesse comprado o Instagram, poderia até acabar ali, né, essa parada. Então, para ele foi um puta negócio e tá tudo certo. Então é bem comum essa questão, né, de ágios aí pagos por expectativa de rentabilidade futura. Pô, o valor justo lá vale 1.000 e a empresa vai lá e paga 1.200. Então pagou mais do que o valor justo. Então é o GPJ, as iniciais do meu nome. Por isso que eu nunca errei essa parada. Eu lembrava lá, goodwill, o GPJ. GPJ, tá bom?
Então, goodwill é o pago menos valor justo. Não confunda com a mais-valia, que é o que consta aí, ó, na próxima situação. Então, mais-valia, galera. O que seria essa mais-valia de ativos líquidos? Representado pela diferença positiva entre o valor justo e o montante líquido proporcional adquirido do valor contábil, tá? Dos ativos e passivos da entidade adquirida. Então, é quando o valor justo é maior, o valor justo do investimento, ele é maior do que o montante líquido proporcional adquirido do valor contábil. Então, mais-valia o valor justo menos o valor contábil do investimento. Beleza? Pura. E aí, o que o examinador fala? Ele vai te dar lá o valor pago, ele vai te dar o valor justo e ele vai te dar o valor contábil. Você vai ver, cara, vai aparecer isso aqui direto. Por isso que parece que as questões são difíceis. Ele vai te dar lá o percentual 60%. Pagou quanto? 1 milhão. Ah, o valor justo lá é 1.200. Ah, e o valor contábil é 1.100. 1.100. Então ele vai te dar lá. Pagou por 1.000, vale 1.200 e o valor contábil é 1.100. O valor justo e o valor contábil. Tá bom? Então, nesse exemplo aqui, nós temos o ágio. Vamos botar aqui 1.400 para ter ágio, né? Nós temos o ágio, que eu pago e marco o justo, tá? E nós temos uma mais-valia aqui. Então, ó, rolou o ágio aqui e também rolou a mais-valia. É isso, galera. Tá bom? Belezita? Show de bola? Tranquilaço? E a gente vai ver que isso aqui vai ficar individualmente lá na continha investimentos. Nós vamos ter investimentos em controladas. Aí vai ter goodwill, mais-valia. Então vai ficar discriminado. Esse valorzinho aqui, ele vai ficar discriminado. Tá bom? Beleza? Show! Então é isso aí. Depois a gente vai ver um exemplo lá em termos numéricos. Vai ficar bem tranquilo de você visualizar isso aí. E a terceira situação, então no mesmo investimento pode ocorrer goodwill e pode ocorrer mais-valia. Nesse exemplo aqui, bem simplório. Depois a gente vai ver um mais complexo aí, numa situação real de prova. Agora, a compra vantajosa é o contrário do goodwill. Então, eu não posso ter compra vantajosa e goodwill ao mesmo tempo. Tá? É o contrário, é um deságio. Então, compra vantajosa é um deságio. Como que acontece aí? Se o ágio é o GPJ, goodwill é o pago menos o justo, o que é a compra vantajosa? É quando o justo é maior que o pago. Então, a compra vantajosa é o justo maior que o pago. Então, o valor justo de investimento menor que o valor pago. Eu vou chegar aí no deságio, tá bom? Então, o valor pago foi 1.000 e o valor justo é 1.200. Então, o valor justo 1.200 e eu paguei 1.000. O que significa? Eu tive uma compra vantajosa, me dei bem aqui, tá? Beleza, uma pechincha lá, você foi e adquiriu, né? Geralmente a empresa está meio quebrada, mas ao aí ocorrer essa combinação de negócios, essa empresa aqui entende, né, que juntando as operações a parada vai dar ROC, né? Beleza? Então, ganham por compra vantajosa. Tudo isso, galera, em M1 aqui, momento 1, na data de aquisição. Rola essa grande farofada aqui. Valor pago, valor justo, valor contábil. Tá bom? Valor pago, valor justo, valor contábil. E aí, essas paradas pode te fornecer mais-valia, goodwill e show de bola. Tá bom? Lembrando aqui, ó, 1.400. Inicialmente reconhecidos por quanto? 1.400. Aí, dentro desse valor, nós vamos ter o goodwill discriminado, mais-valia. Então, você só vai entrar em goodwill mais-valia aqui se o examinador pedir. Se não, quanto que foi reconhecido inicialmente? Pagou 1.400. Beleza? Então, qual é o valor do reconhecimento inicial aqui? 1.400. Dentro desse valor, nós teremos goodwill, no valor de quanto nesse exemplo aqui? Ó, 200, que é o ágio, e mais-valia, que é 100. Legal? Tranquilo?
Então ficaria aqui, ó, 1.100, 200 de goodwill e 100 de mais-valia, lá no balanço patrimonial. Tudo segregadinho. Bem bacana essa parada aí. Beleza, vamos ver um exemplo simplório para esquentar as turbinas aqui. A Companhia Alfa adquiriu 100% da Companhia Bravo por 100 mil reais. O valor justo do ativo líquido da Companhia Bravo é de 70 mil e o valor contábil é de 60 mil. Então, olha aqui, ó, quanto que é a mais-valia? Valor contábil. Primeiro vamos fazer o goodwill aqui, né? Goodwill, que é o GPJ. Então, goodwill é o valor pago. Ela pagou, adquiriu 100% por 100 mil. 100 mil, beleza. E qual é o valor justo? É 70. Então, nós tivemos aqui 30 mil de goodwill. Fechado? E a mais-valia é o valor justo, 70, menos valor contábil, 60. Então, rolou aqui 10 mil. Beleza! Tranquilaço. E aí tem uma situação bem bacana aqui sobre essa parada aí de goodwill mais-valia, que é essa questão das individuais e do balanço consolidado. Nas demonstrações individuais da investidora, a mais-valia e o goodwill ficam classificados no ativo não circulante investimentos, em subcontas específicas. Foi o que eu falei, tá? Goodwill, mais-valia, tá? Então, nós teremos aqui subcontas específicas dentro do lado do investimento. Isso nas demonstrações individuais. Beleza. Agora, quando consolidar toda a parada, né, no balanço consolidado, a mais-valia é eliminada contra os ativos passivos que lhe deram origem. Então, a mais-valia some no terreno no balanço consolidado, tá? Já eras. E o goodwill, por sua vez, ele é transferido para o intangível em conta específica. Então, no balanço consolidado, o goodwill vai para o intangível, né? Lá como ágio pago, dentro do intangível. Por isso que a gente estuda lá goodwill, né, o intangível. Lá dentro do intangível nós temos dois tipos de ágio. O ágio pago, que é justamente nessa questão de demonstração consolidada, e o ágio gerado internamente, tá? Então, no consolidado é esse ágio pago, que foi pago lá, e daí na consolidação a parada é transferida para o intangível. Então, o que constava aqui, ó, no investimento, na demonstração individual, vai para o intangível na consolidação. Legal isso aqui? E aí já vi uma questão sinistra que o cara pediu nesse momento 1, na data da aquisição, ele perguntou lá quanto que era reconhecido no balanço consolidado na conta intangíveis. Cara, teve gente que ficou assim, como assim, meu? O que esse cara quer da vida? O que tem a ver intangível, velho, com o CPC 18 aqui? E muita gente boa errou. O que o cara queria saber? Qual o valor do goodwill ali? Beleza? Ele falava lá nas demonstrações consolidadas qual o valor que constará no goodwill do grupo. Alguma coisa assim. Cara, era o intangível. Ele só queria que você calculasse o goodwill. GPJ na consolidação partiu intangível. E deu. Então, assim, parece um negócio do outro mundo, complexo, mas são as caixinhas. Você vai abrindo ali, foi o que eu falei. É claro que é um monte, vocês são bombardeados aí de informações, eu sei disso, né? Afinal, já estive do outro lado da cerca durante boa parte da vida, sofrendo, calejado ali, e sei muito bem da situação, né? Foi mais no esforço mesmo, na determinação, porque tinha muita parada que fui para a prova sem saber. Porra nenhuma lá, e aí aos poucos, né, fui pegando, até conseguir ser aprovado, tá? Mas eu sei da situação, fica tranquilo, ninguém precisa saber 100%.
Mas esse é um detalhe realmente que faz a diferença para quem acerta. É uma questãozinha, né, um detalhe desse aí de no consolidado vai para o intangível que começa, né, a fazer a diferença lá no final da prova, tá bom? Beleza, só ver o que nós temos aqui na sequência e a gente vai para o momento 2. E aí, como deu 30 minutos aqui, nós vamos deixar o momento 2, então, para um segundo momento, não é mesmo? Então, destruímos aqui essa parte, né, da data de aquisição, momento 1, tudo que pode acontecer. Então, inicialmente reconhecido pelo custo, e aí tem essas paradas aí, por quê? Porque nós temos o valor pago, o valor justo e o valor contábil. 3 valores, e aí surgem essas paradas aí de goodwill, compra vantajosa, mais-valia, que eu tenho certeza que já ouviu falar e pode ser que nem sabia qual era a ideia dessa parada, mas não tem nada demais, tá bom? E aí na consolidação, mais-valia eliminada, goodwill vai para o intangível. Show! E aí depois, galera, quando nós estudarmos o próximo bloco, o momento 2, né, no final do bloco, aí nós vamos resolver uma situação real de combate, uma questãozinha bem completa, e eu vou destacar tudo ali, passo a passo, onde que é a parada, e aí quando você for resolver uma questão de prova, vai se lembrar desse exemplo, tá bom? Combinado? Tudo certo? Aqui a gente só deu exemplos mais simplórios para a gente chegar na sequência aí. A gente vai evoluindo, né? Tem que ser aos poucos, não adianta entrar de sola aqui com uma questão complexa, ninguém vai entender nada. Então a gente tem que ir galgando aí o conhecimento passo a passo. Fechado? Então é isso aí. Já na sequência, né? Toma uma aguinha aí, dá uma refrescada e na sequência nós voltamos aqui para tratar sobre o momento 2, né? Nessas alterações pós-aquisição. Show! Tamo junto, já retornamos. Valeu!